Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que nós estamos mais aqui para mais um estudo. Então, vamos iniciar a nossa reunião com uma página de preparação para a nossa prece. A página se chama Vida e Caminho. Cada existência, dentro da perenidade do tempo e das leis evolutivas, é um trecho da nossa longa estrada em que aprendemos, lutamos, erramos, acertamos ou recomeçamos a aprender. E assim, através dos séculos, encontramos a vitória, enfim, da vida imperecível. Meditemos nisso e sigamos para diante sob a tutela de Jesus, o nosso divino Mestre, segundo as supremas diretrizes de Deus, nosso Pai. Emmanuel. Senhor Jesus, Mestre amigo, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade desse estudo, que possamos nessa noite aprender mais um pouco da Tua doutrina de amor. Que a Tua paz esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, mais uma vez boa noite. Meu nome é Lília, sou do Centro de Atividades Espíritas e do Centro Espírita Pedro de Alcântara, em Bangu, e nós estamos hoje aqui para estudarmos um item muito bonito do nosso Evangelho segundo o Espiritismo: não vades ter com os gentios. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 8 a 10. Então vamos lá. Ele começa com a passagem exatamente de Jesus, em que aconteceu o seguinte, né? E que Jesus disse essa frase, né? Jesus enviou os 12 apóstolos, depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, amigos, primeiro a gente precisa comentar, né, de como aconteceu isso. Jesus, né, já tinha escolhido os seus 12 apóstolos, e aí ele lhe deu várias recomendações de como eles deviam levar a boa nova, do que eles deviam fazer para ajudar Jesus na divulgação da boa nova. E aí Jesus disse várias coisas, e uma das coisas que ele falou foi essa frase: não vades aos gentios, não entreis nas cidades samaritanos, e de as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós imaginemos, amigos, isso acontece conosco também, né? Quando nós temos, ou seja, os nossos filhos, ou alunos, eu que sou professora, por exemplo, ou quando somos pessoas responsáveis por um grupo, líder ou até no trabalho, nós sempre damos orientações para os nossos comandados, né? Ou para os nossos filhos, ou para os nossos alunos, ou para os nossos amigos que trabalham com a gente sempre dá algumas orientações. Então imaginem o porquê que Jesus deu essas orientações, né, para os apóstolos, e deveria ter algum motivo muito forte. Então vamos primeiro começar a desvendar o significado das palavras. Primeiramente, gentios. O que significava gentios na época? Português usado para traduzir a palavra hebraica goim ou gojim, acredito que seja assim que se falava, não sei, que indica quem não é judeu ou israelita. Aí ele completa mais embaixo: significado em si é simplesmente aquele de povo, etnia. Com o tempo, o termo foi usado sobretudo para indicar os povos diferentes dos judeus. Então, quer dizer, eram todos aqueles que não eram judeus, que eram outros povos, diferentes dos judeus da época, né? Muito bem, então já entendemos o que é gentio. Depois a gente vai dissecar isso aí mais um pouco. Agora, os samaritanos. Samaritano é até um pouco mais famoso porque tem a famosa parábola do samaritano, né? Então, o que eram samaritanos?
são os habitantes da região da Samaria, descendentes das 10 tribos. Com a rivalidade entre eles, Israel e Judá, eles se fecharam e criaram sua própria religião e costumes, e pouco a pouco foram excluindo-se da cultura judaica. Somente admitiam o Pentateuco que continha a Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que posteriormente foram anexados. Então, na parábola do samaritano, né, inclusive o samaritano é tido assim como aquela pessoa mal vista, aquela pessoa que as pessoas não querem, que não tem uma boa reputação. Então, por aí vai mais ou menos caminhando nesse sentido. Então, o que a gente pode perceber é que tanto os gentios como os samaritanos eram pessoas mais distantes dos judeus, eram outros povos, é, é, outros agrupamentos, né, que seguiam outras leis e tinham outras ideias, principalmente isso, tinham outras ideias. E aí a gente vai agora avaliar, continuar avaliando a frase, né? Então vamos entender, né? Jesus enviou seus 12 apóstolos, aqui está escrito de uma outra forma, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, quer dizer, aqueles que não eram judeus, e não entreis nas cidades dos samaritanos, né, o pessoal lá da Samaria, e diante em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí agora a gente vai ver quem eram essas ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele continua: nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Então vamos analisar isso aí mais um pouquinho. A gente agora pegou uma análise mais criteriosa que diz o seguinte: primeiramente vamos falar da questão dessas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele diz o seguinte: extrapolando o sentido literal do texto, podemos dizer que as ovelhas perdidas da casa de Israel representavam as pessoas que, possuindo uma base de espiritualização, estavam perdidas, porque não encontraram na religião que adotavam como norma de conduta respostas às suas indagações íntimas e aos seus anseios de crescimento espiritual. Então, significa, amigos, que esses companheiros eram exatamente aqueles que tinham, né, até começavam, nasceram em berço religioso, mas que não se encontravam naquela religião. Então, eles estavam assim como que à parte da religião, mas tinham no seu íntimo a base da religião, porque em algum momento eles tiveram contato com a religião, mas eles não aceitavam alguns detalhes da religião. Eles tinham algumas indagações, algumas perguntas no seu interior que a religião da casa de Israel, né, como diz aqui, não lhes respondia. A religião judaica não respondia a eles. Então, por isso que eles são, Jesus usa esse termo, ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois a gente vai fazer um comparativo com o Espiritismo, falando um pouquinho disso. Agora vamos tornar a questão dos gentios. Aí ele coloca aqui de uma forma bem interessante. A gente achou isso aqui, essa análise do pessoal do Momento Espírita sobre esse texto, e a gente trouxe porque a gente achou bem interessante. Os gentios indicam outro tipo de pessoas, situadas em oposição às ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito interessante, é em oposição, tá? São os materialistas, descrentes por convicção ou por espírito de sistema. Quer dizer, aqueles que não, vamos entender assim: as ovelhas perdidas, elas acreditavam em alguma coisa da religião judaica, mas não concordavam com muitas coisas. Tinha algumas diferenças, né? Algumas indagações. Já os gentios não aceitavam nada, não concordavam com nada. Quer dizer, eram totalmente opostos. E ele continua: encontram-se num estágio evolutivo onde as sensações da matéria lhes satisfazem o sentido e nada mais desejam. São pessoas que ainda não estão inclinadas à verdadeira transformação espiritual, por força do piso evolutivo em que se encontram. Entretanto, entre estes,
podem surgir indivíduos dispostos a superar os próprios limites. Quer dizer, naquele momento, eles não se encontravam ainda propensos a ouvir a boa nova que era trazida pelos apóstolos por Jesus naquela época. Eles ainda não estavam propensos. Agora, é importante a gente ver, ainda não estavam, ainda não estão inclinados, mas estarão um dia. A gente não pode também condenar ninguém à eterna estagnação, né? Na transformação espiritual. Né? Não podemos condenar nossos companheiros, eles ainda estão no conhecimento dessa realidade espiritual e que um dia eles vão aceitar, né? Compreender. E por último, ele fala um pouquinho dos samaritanos. Os samaritanos simbolizam os discutidores religiosos, os dissidentes e os polêmicos. Isso a gente tem muito, né, amigos? Dentro de todas as religiões, nós temos esses polêmicos, e na época de Jesus não era diferente, naqueles que discordam de tudo. Vivem à parte, não se misturando com os que pensam de forma diferente. Entre eles também surgem os que impulsionam o progresso, que valorizam a união e a paz entre as criaturas. Então, entre esses também, que são representados aqui pelos samaritanos, também existem aqueles que já estão mais tocados, que aos pouquinhos eles vão se transformando. E aqui a gente quer dar o exemplo, ele não era samaritano, de Saulo de Tarso, né? Que ele não era Paulo ainda. Saulo de Tarso, no início, ele era um religioso ferrenho, mas que não aceitava o cristianismo, defendia, né, as leis judaicas, né, com muita energia, mas ele tinha no seu coração uma vontade da mudança, a vontade da verdade. Ele queria a verdade, a certeza de que as coisas estavam corretas. E isso ele vai até o fim dessa forma, até que ele é tocado pelo cristianismo e faz tanta coisa aí que a gente, né, se transforma em Paulo e se transforma num dos apóstolos, né, de Jesus também. Seguindo, outras observações que a gente tem que fazer é a seguinte: considerando, porém, a época, vemos que as instruções de Jesus aos seus discípulos foram claras: procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, evitando os povos gentílicos. Sim, foi isso que Jesus disse. Procurem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não procurais os gentios nem os samaritanos. Por que será que ele dava essa orientação? Por quê? Por causa do seguinte: os seus discípulos não possuíam ainda condições para lidar com as diferentes interpretações religiosas existentes, uma vez que conhecia apenas os ensinamentos da lei judaica. Naquele momento, os discípulos deveriam focar suas pregações aos irmãos de raça, porque eles estavam começando a tarefa deles. Então, quando você tem uma equipe de trabalho ou uma turma que você vai ensinar, ou mesmo dentro da sua casa com seus filhos, por exemplo, você não vai mandar o seu filho, pedir, né, para o seu filho fazer um feijão usando a panela de pressão se ele nunca cozinhou na vida. Claro que é até perigoso, né, mexer com panela de pressão. Então, você não pode, esse exemplo a gente não vê que a gente não vai dar. Para quem está começando em determinada atribuição, uma tarefa dificílima. Por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo, para quem dirige, para quem é motorista. Quem está começando a dirigir não pode sair daqui, pegar a Avenida Brasil e ir lá para o centro da cidade. Porque é um lugar difícil de dirigir. Ele tem que começar com ruas mais tranquilas.
né? Então exatamente o que Jesus fez. Jesus deu a dica, né, que a gente pode dizer para os apóstolos, que eles começassem por aqueles, né, que já tinham alguma coisa plantada no coraçãozinho deles quanto à questão religiosa, né? Onde o solo já estava ali meio que fofinho, né? Não mandou ele semear lá no meio da pedra, que eles tinham que quebrar a pedra, porque eles ainda não tinham condição, eles estavam começando no apostolado. Então, por isso, Jesus disse isso para eles. Mas isso quer dizer que Jesus ia largar os gentios e os samaritanos para lá? Não, jamais. Isso viria com o seu tempo. Então, ele coloca no final aqui: importa considerar também que Jesus, de certa forma, estava submetendo os seus discípulos a um teste, treinando-os para as futuras lutas que haveriam de passar na difusão do cristianismo. E nós, estudando a vida dos discípulos de Jesus, nós sabemos que todos enfrentaram muitas dificuldades depois da, do, do, da crucifixão. Todos eles, com exceção de Judas, né? Claro que a gente sabe o que aconteceu com Judas, que infelizmente se suicidou após a crucificação, com exceção de João, que teve uma morte natural, todos morreram por causa de perseguições por causa do cristianismo. Então, depois, eles iam realmente passar por árduas lutas. Mas naquele momento eles estavam começando. Então, eles precisavam começar pelo mais simples, pelo mais fácil. E aí, agora, recorrendo ao nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem o seguinte: em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus único e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. É exatamente o que eu estava falando. Naquele momento, aquele solo, né, aquele povo já estava com a sementezinha quase germinando. O solo já estava preparado ali, a semente estava quase germinando. Então, eles iam, né, plantar, terminar de cultivar aquela semente para que ela desse frutos, né? Como os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Agora, olha o ainda aí, eles ainda não estavam bastante esclarecidos, mas a gente vê que com o passar do tempo, após a crucificação de Jesus, após a ressurreição, eles começam a tarefa e aí são histórias lindas, cada um com uma história mais linda que o outro, da divulgação do cristianismo. Foi por isso que Jesus lhe disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, as ovelhas perdidas, né? Isto é, ide semear em terreno já semeado. Sabia que a conversão dos gentios se daria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo, que é o que eu falei que a gente vai ver depois na história de cada um deles após a ressurreição de Jesus. E seguindo, no Evangelho diz o seguinte: agora sim nós vamos falar do Espiritismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Quer dizer, agora a gente vai trazer para o nosso dia, para a nossa época atual, né? Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles os que eram os gentios para os apóstolos. Que a exemplo destes, procure primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz,
nos quais um germe fecundo se encontre, cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Então nós vemos aqui, amigos, que realmente, e principalmente se a gente lembrar, na época que esse livro, né, acho que se não me engano o Evangelho é 1860, não me lembro agora de cabeça, mas mais ou menos isso, havia, né, exatamente os perseguidores da doutrina espírita, né, os incrédulos, né, os que zombavam da doutrina espírita. Nós sabemos que hoje em dia isso ainda acontece. Então, o que os espíritos nos colocam aqui? Tenhamos paciência com esses irmãos e vamos procurar fazer de seguidores da doutrina espírita os de boa vontade, os que desejam ver a luz. De que adiantaria, irmãos, sem querer criticar irmãos de outras religiões, com certeza, irmos para a praça pública, falar do Evangelho segundo o Espiritismo, falar da reencarnação? De que nos adiantaria? Alcançaríamos muitas pessoas. Será? Também conseguiríamos muitas pessoas criticando. Mas eu não estou dizendo aqui que não devemos divulgar a doutrina espírita. Devemos sim, sempre. E é o que estamos fazendo aqui, ainda mais nesses tempos agora de pandemia, com a oportunidade, que devemos ver isso também como uma oportunidade, de estarmos nessas palestras online alcançando muitas pessoas. Né? E quando elas são publicadas, então, no YouTube, ficam, né? Nos canais do YouTube, quantas pessoas podem ver depois? Né? Vocês podem ver que eu estou gravando aqui num dia, vocês verão num outro dia, quando ela for postada no YouTube, e outras pessoas poderão ver depois. Então, olha só como é que se dissemina, né, a divulgação da doutrina. Mas nós precisamos divulgar a doutrina, mas sem ferir corações, sem incomodar as pessoas. Até mesmo hoje em dia, por exemplo, no trem, havia a possibilidade, né, das pessoas ficarem pregando, com todo respeito às outras religiões. Mas até isso foi proibido. Por quê? Porque a gente tem que respeitar a individualidade das pessoas. De repente as pessoas estão viajando ali, mas não estão querendo escutar nada. Estão querendo dormir, estão querendo estudar, estão querendo ler, estão querendo ouvir uma música. Então, a partir do momento que você fica ali pregando a sua religião, você está impondo a sua religião àquele companheiro, já que ele está aqui naquele lugar, ele não pode sair dali. Então, nós precisamos alcançar os corações que estão realmente sedentos dessa verdade, sedentos dessa luz. Aqueles companheiros que estão querendo conhecer o Espiritismo. Agora, como a gente faz isso? Isso é até simples, porque nós vemos assim, às vezes a gente tem um amigo, ou um outro amigo, aí ele pergunta e você indica a Casa Espírita, indica a palestra, manda o link, manda ele curtir a página do Facebook, né? Agora é até um pouco mais fácil, né? Para as pessoas que querem conhecer, né? Porque não precisa nem fisicamente andar e ir lá na Casa Espírita. Ele bota lá na página do Facebook e ele vê, ou então ele bota lá no YouTube, ele vê a palestra, vê se aquilo toca o coração dele. Então, devemos divulgar, sim, a doutrina espírita, mas como os espíritos estão falando aqui, procurem primeiramente fazer prosélito entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra, e cujo número é grande, olha só.
e cujo número é grande, sem perder tempo com os que não querem ver, porque chegará o tempo deles e eles também vão querer ver. Seguindo lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: deixar tranquilos outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegará a vez dele quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente por impulso próprio a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Então, amigos, deixar essas pessoas tranquilas não é indiferença, mas é uma boa política. É respeitar a opinião do companheiro. Cada um terá o seu tempo. Nós sabemos que as sementes plantadas, cada uma nasce no seu tempo. Se você plantar várias sementes da mesma coisa, cada uma vai nascer num tempo diferente. Cada uma vai germinar num tempo diferente. Assim também é o coração das criaturas. Cada um vai entender no seu tempo, cada um vai caminhar no seu tempo, cada um vai descobrir no seu tempo. E ele coloca aqui, há ideias que são como as sementes, exatamente. Elas têm que germinar na sua estação. Hoje em dia a gente vê que a ideia da imortalidade da alma, os princípios da doutrina espírita, né? A mortalidade da alma, a reencarnação, Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, são muitas dessas ideias, principalmente a imortalidade da alma e a reencarnação, que já estão em várias cabeças, né? Mesmo nas pessoas que não são espíritas, as pessoas que não assistem reuniões, mas que se dizem simpatizantes, né? A gente vê que, por exemplo, filmes que têm essa temática atraem muitas pessoas, novelas que têm essa temática atraem muitas essas pessoas, livros que têm essa temática também são atraídos por muitas, lidos por muitas pessoas. Por exemplo, o livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, bateu recordes e recordes de venda. Né? Os livros de Chico Xavier, eles são psicografados por Chico Xavier, eles são lidos por pessoas de várias religiões, são muito divulgados, né? Então nós vemos que a doutrina espírita ela está por aí, né? Ela tá a semente está aí, está por aí. É uma ideia que está sendo muito propagada e divulgada. Claro que a gente tem aqueles que são contra, assim como, né, lá os gentios, os samaritanos, nós também temos esses companheiros, mas temos que ter em mente, cada um no seu tempo. Não devemos violentar a ideia de ninguém. Precisamos respeitar as ideias dos companheiros, assim como também queremos que eles respeitem as nossas ideias. Seguindo então, e agora a gente fazendo assim uma conclusão final, deixa eu só ver o que mais tem aqui. Não vades ter com gentios não significou para os apóstolos que desprezassem os pagãos. Não. O que significou? Que os pagãos não estavam preparados naquele momento. Os judeus estavam, porque já tinham sido preparados por Moisés e pelos profetas. Então, naquele momento, eles estavam preparados para ouvir a boa nova. E trazendo para nós espíritas, né, não significa que aos incrédulos, aos sistemáticos, aos zombadores, aos adversários interessados ainda não chegou o momento. Quem é
quem que a gente deve levar, a quem a gente deve levar a boa nova do cristianismo redivivo, consolador prometido, que é o Espiritismo. Aos de boa vontade, aos que desejam luz, aos que querem ver, aos que têm plantado no seu coração a sementezinha da crença na espiritualidade, no espiritualismo, no espiritismo posteriormente, né? E aí lá no Evangelho diz, repetindo, né, o que eu já até coloquei um pouquinho, deixar tranquilos outros não é dar mostra de diferença, mas de boa política. Enxergar-lhes a vez quando estiverem dominados pela opinião geral. Também tem isso, companheiros. Muitos desses serão dominados pela opinião geral. Por quê, amigos? Porque quando essa crença se tornar uma crença universal, geral, as pessoas serão dominadas por elas. Né? Quando a gente não tinha ainda o costume de usar o celular para tudo, que hoje em dia a gente usa o celular para tudo, né? É para fazer uma transferência bancária, para telefonar, né? Quase que para mandar uma mensagem, para pesquisar, tudo a gente usa o celular. Quando a gente não usava, quando o celular começou e ele era utilizado somente para você telefonar, muitas pessoas falaram, nunca vou ter isso não, para quê? Hoje em dia praticamente ninguém mais vive sem celular. Então foi uma coisa que dominou a opinião geral. Mais ou menos um exemplo assim meio diferente, mas então nós vemos que muitas verdades elas vão dominar a opinião geral. Elas vão chegar, todas as pessoas irão se convencer de que aquilo realmente é uma realidade. Porque o que acontece com os ensinamentos da doutrina espírita é que muitos não acreditam, né? Não acreditam na vida após a morte, não acreditam na reencarnação, mas muitos, mesmo que não sigam a doutrina espírita, já têm tocado o coração e já pensam que aquilo ali vai poder, que aquilo ali é realidade, que aquilo é explicado. Então, que é a única forma de explicar tudo o que passamos. Então, essa é a forma que vai daqui a pouco tomando, né, convencendo as pessoas. Mas como a gente falou lá atrás, tudo isso ao seu tempo. Tudo isso vai caminhando, 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 e cada um vai amadurecer ao seu tempo. Da mesma forma, voltando lá ao exemplo das sementes, eu pensando agora nos frutos. Se a gente tem um pé de manga, de abacate, de qualquer fruta, a gente pode ver que cada fruta madura num tempo diferente. Algumas mais ou menos ao mesmo tempo, mas às vezes tem aquela que custa mais a madurar, tem aquela que madura mais rápido. Então, assim acontecerá com as pessoas, né? Com os espíritos, né, encarnados. Alguns amadurecerão mais rápido para essa realidade, que é a realidade da vida espiritual, e outros demorarão mais um pouquinho. E lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse ponto, ele diz o seguinte: hoje as ideias se universalizam e se espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte, todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado, são uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra
que se pode combatê-las, mas com o poder das ideias. Nós podemos lembrar que realmente, amigos, quando a gente fala aí, né, dessa passagem de Jesus não vá de ter com aos gentios e de procurar as ovelhas desgarradas da casa de Israel, a gente vê que se passaram mais de 2000 anos e o cristianismo está pelo mundo todo. Existem várias religiões, nós podemos dizer que hoje em dia o cristianismo triunfou o paganismo. Com certeza, ele venceu o paganismo. Então, quer dizer que a tarefa dos discípulos se cumpriu, né? Porque eles conseguiram que o cristianismo vencesse o paganismo. Mas, hoje em dia, a gente vê a necessidade de que as ideias da imortalidade da alma, da vida espiritual, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, que essas ideias elas precisam complementar o cristianismo, né? E através dessas ideias reviver o verdadeiro cristianismo. Porque nós vemos em alguns casos o cristianismo sendo meio deixado de lado. Exatamente os ensinos de Jesus, né? Mas não é mais com guerra, porque houveram muitas guerras religiosas, até mesmo em nome de Cristo, infelizmente. Uma grande mancha também, que a gente não pode esquecer, é a Inquisição, que foi realmente muito triste. Mas nós podemos combater isso tudo com o poder das ideias, com as palavras, com os fatos, né, que provam, né, fatos como, por exemplo, comunicações que a gente tem hoje em dia, que demonstram, né, a realidade, e também com muito amor, com muito carinho, tocar o coração desses irmãos. Então, agora encerrando, nós vamos encerrar com uma música, porque nós sabemos que Jesus está aí fazendo o seu chamado para nós, né? Nos falando para não irmos aos gentios, mas nem procurarmos os samaritanos, mas para irmos procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e que não sejamos essas ovelhas perdidas, que procuremos ouvir o chamado de Jesus, que está constantemente nos chamando para o trabalho na sua seara. E eu trouxe essa imagem, que eu acho ela muito bonita, Jesus com a candeia na mão e com a mão estendida nos chamando exatamente para seguir. E essa música diz assim: então ele veio e disse, já é hora de seguir. Indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, assim como ele fez com os apóstolos, com os discípulos. Ele disse que realmente ia ser um caminho difícil. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse, confiem e vão. E foi o que ele falou para os discípulos e disse constantemente para nós, confiem e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao chamado de Jesus. Voltamos à terra-mãe que nos abriga, quer dizer, reencarnamos. Por seu amor, haveremos de amar, né? Vamos tentar amar, cultivar esse amor em nós para amar a todos. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando. E erguerá a voz ao Pai, Deus, num hino e dirá, eis os teus filhos, enfim, em paz. Então, amigos, que não resistamos ao chamado de Jesus. Não vamos aos gentios, nem aos samaritanos. Procuremos as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Não resistamos ao chamado de Jesus. E então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confie em vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga no seu amor. Haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Senhor Jesus, que possamos ir, Senhor, não resistindo ao seu chamado, e estar sempre contigo, Senhor, mesmo diante das dificuldades, levar os teus ensinamentos para todos que estejam com vontade de ouvir. Obrigado, Senhor, por tudo. Esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre.